Na história da Marfrig, o tema socioambiental sempre esteve presente. O seu objetivo vai além da mitigação dos impactos socioambientais negativos. Estou realmente convencido de que a conservação dos nossos biomas, em especial a Amazônia, é requisito fundamental para o futuro de nossa sociedade. Em 2009, assumimos o compromisso pelo desmatamento zero na Amazônia. Para cumprir este compromisso, desenvolvemos um sistema de monitoramento que controla 100% dos fornecedores diretos que estão na região. São mais de 26 milhões de hectares monitorados a cada compra de gado, 16 mil fazendas verificadas, uma área maior que todo o Reino Unido. Criamos sistema de produção, certificados, como o Rainforest e de produção de baixo carbono e carbono zero, em parceria com a Embrapa. Investimos 260 milhões de reais em sustentabilidade nos últimos 10 anos. E vamos dobrar este valor nos próximos anos. Sabemos que precisamos ampliar esta visão e a nossa atuação para os próximos anos, tendo como norte a manutenção e a recuperação de nossas florestas. Estamos cientes de que apoiar os produtores para que adotem práticas mais sustentáveis é fundamental. Também temos ciência de que medidas de inclusão que regularizem muito desses produtores será parte do sucesso de qualquer iniciativa de preservação do bioma. E de que rastreabilidade total contribuirá para a preservação ambiental e para o aumento da sanidade e da segurança alimentar. Com isso, ficará mais fácil para o Brasil e para a carne brasileira abrir novos mercados internacionais. A Marfrig é parte da solução. Estamos aqui hoje para reafirmar nos nossos compromissos, assumidos desde 2009. Por isso, a Marfrig apresenta publicamente o seu plano de 5 anos numa visão até 2030, que vem sendo desenvolvido desde o final do ano passado, em parceria com a IDH. Este plano está baseado nas premissas da rastreabilidade completa da nossa cadeia de suprimentos, na necessidade urgente da inclusão de produtores num sistema de produção sustentável, no total combate ao desmatamento e na transparência, para que toda a sociedade possa acompanhar a evolução do plano. Sabemos que este caminho pode ser mais rápido se todos trabalharem juntos. E a Marfrig está pronta a contribuir e engajar cada elo do setor, produtores, governo, clientes, consumidores, sociedade civil e entidades de pesquisa. Acreditamos que, com uma articulação adequada e com o trabalho em conjunto de todos, o Brasil, que já produz carne com qualidade e segurança, também terá uma pecuária mais sustentável, de baixo carbono, rastreada e livre de desmatamento. Nós da Marfrig, que ajudamos a alimentar o mundo, também vamos juntos cuidar desse mundo. Como CEO da Marfrig, nossa equipe tem um compromisso que é ousar e avançar. Temos a consciência que a sustentabilidade não é uma opção, é a única opção. Avançar em temas fundamentais para se garantir uma produção sustentável que respeite o meio ambiente
passa por a preservação das nossas florestas, que é um bem de toda a sociedade. Nós temos o compromisso também de ousar, em um plano que endereça os desafios de ter uma cadeia de suprimentos com rastreabilidade, levando aos nossos clientes e consumidores transparência e procedência dos nossos produtos. Para que isso aconteça de maneira justa e inclusiva, sabemos que temos que estar próximos aos nossos fornecedores. E esse é um compromisso que faz parte da nossa história, que reafirmamos agora. Acreditamos que a inclusão é a maior aliada da conservação. Para ter essa inclusão que conserva os nossos biomas, é fundamental as boas práticas, que sejam essas práticas acessíveis a todos os produtores. E essas práticas requerem acesso ao financiamento, assistência técnica, melhora genética, nutrição animal e tecnologia de monitoramento mais eficientes. Estamos prontos para buscar estabelecer as parcerias necessárias para viabilizar essas melhorias. Reitero que estamos cientes da nossa responsabilidade e não vamos medir esforços para estar à altura dos desafios. Para isso, temos um plano que tem todo o nosso apoio para a sua execução. Contem com a Marfrig. A gente acredita aqui na Marfrig que é possível produzir mais sem que haja necessidade de se derrubar uma árvore sequer, ou seja, fazendo a manutenção dos nossos biomas, em especial da Amazônia e do Cerrado também, que é um outro bioma ameaçado e que é super importante quando a gente pensa na sociedade como um todo. A gente tem um contexto que é bastante complexo, que vem vindo há bastante tempo já, né? Eu acho que nós tivemos um marco importante que foi em 2009 com a publicação do relatório A Farra do Boi pelo Greenpeace. Ali começa um movimento extremamente importante, um movimento que começa a fazer com que o país como um todo e todo o setor produtivo e todos os elos das cadeias produtivas que a gente tem no Brasil começassem a se movimentar. E isso é importantíssimo sob o ponto de vista das exportações do Brasil, sob o ponto de vista da economia do país e, sobretudo, sob o ponto de vista da própria manutenção, da conservação e, inclusive, da restauração dos biomas que a gente tem. A gente tem uma pecuária que equivale a 8,5% do PIB brasileiro, são 618 bilhões de reais, números fechados do ano passado. Nós temos mais gado do que gente no país, né? São 213 milhões de cabeças de gado. O Brasil abateu no ano passado 43 milhões de cabeças de gado. E esse é um setor que tem 2,6 milhões de produtores, ou seja, 2,6 milhões de produtores se dedicam à pecuária de corte no Brasil. 2,6 de 5 milhões. Então, mais de 50% hoje dos produtores rurais, de alguma maneira, se dedicam à pecuária. Isso daí também, a importância de se conservar, é porque a gente tem um país hoje que é coberto em 67% de vegetação nativa, né? 60% dessa cobertura, a gente poderia dizer, ou 60% do país, são florestas, e a agropecuária ocupa cerca de 30%. Como que a gente concilia tudo isso, né? Ou seja, e daquilo que a gente já perdeu de vegetação nativa, como que a gente restaura, como que a gente recompõe? Esses são os desafios postos. A Marfrig, ela monitora cerca de 26 milhões de hectares todos os dias, a cada compra de gado. Essa área equivale ao tamanho do Reino Unido ou ao estado de São Paulo, né? E a gente monitora 100% para o bioma Amazônia. Porém, as outras fases, o que são chamados os produtores indiretos, os fornecedores indiretos, eles têm um baixo grau de visibilidade, né? Ou seja, a gente não consegue ter essa rastreabilidade ainda. A ideia aqui que a gente propõe é como se fazer isso, né? Porém, a gente sabe que tem um desafio monumental para que a gente consiga ter essa cadeia toda rastreada, essa cadeia toda controlada. Foram investidos nesses últimos 10 anos 260 milhões de reais em sustentabilidade. E ainda tem que contar que nós emitimos no ano passado 500 milhões de dólares em Sustainable Transition Bonds, que também vem sendo direcionado para a compra de gado dentro da política de sustentabilidade da Marfrig. E ao longo desse período todo, que começa ali em 2009, quando nós assinamos o compromisso pelo desmatamento zero na Amazônia, muita coisa vem sendo feita, né? Inclusive, no ano passado, a gente começa também o monitoramento dos focos de incêndio. A gente viu que o ano passado isso foi um tema importante, né?
E nós também firmamos uma parceria com a Embrapa para a produção de carne de baixo carbono e de carbono neutro. Carne e carbono neutro que a gente lança no próximo mês aqui no Brasil também. Porém, a gente sabe que isso ainda não é suficiente, é preciso ir além. E qual é o modelo que a gente propõe? Né? O que é o plano que a Marfrig propõe para que seja desenvolvido nos próximos anos? Ele é um plano que parte de uma perspectiva nova, que é uma perspectiva sob a égide da conservação e da inclusão para que se possa produzir, e a inclusão ela ganha um papel muito importante. Nos últimos 10 anos, as políticas que a gente vem adotando é uma política de exclusão. E essa política de exclusão, ela não resolve o problema. Porque se eu digo que esse produtor pode e esse produtor não pode fornecer para a Marfrig ou para outros, né, eu digo para ele que ele não precisa praticar aquilo que se espera de uma pecuária que não desmate, porque ele já está excluído. Então a gente precisa mudar o foco, tem que mudar o foco para incluí-los. Né? Nessa perspectiva de desmatamento zero, a inclusão ela é extremamente importante. Não que a gente vai deixar de monitorar, de rastrear, mas a perspectiva da inclusão ela tem que estar presente. E para isso acontecer, a gente tem que dar foco em 3 aspectos muito importantes, que é o aspecto de que a gente tem que desenhar mecanismos financeiros que sejam mais inovadores, e aqui tem um chamamento para todo o setor financeiro, né, de que os mecanismos que existem hoje, eles não são suficientes, porque aquele pequeno produtor que precisa se regularizar fundiariamente, que precisa de regularidade ambiental, muitas vezes ele não consegue acessar esse recurso. A gente precisa levar assistência técnica para esses produtores também. Como eu tenho falado para vocês, ele é um plano que já começou, na verdade, né? E ele tem uma forte concentração de ações no curto prazo, até 5 anos. Nesse meio tempo, né, até 2025, a gente já espera, a gente vai trabalhar porque a nossa meta, né, rastrear 100% da cadeia no bioma Amazônia. Quando eu digo isso é da cria até o momento que esse animal está pronto para o abate, sendo que essa produção, esse acompanhamento vai estar sob a perspectiva do desmatamento zero, que é o compromisso que a gente tem lá desde 2009. E depois a gente caminha ao longo desses próximos anos até 2030, porque a gente está falando de cerrado também. Cerrado ele tem um grau de complexidade maior. Os mapas de acompanhamento do cerrado ficaram prontos há muito pouco tempo. Então o que a gente está fazendo? A gente está preparando também os nossos sistemas para que possa fazer esse monitoramento. E muito em breve a gente consiga também fazer o monitoramento não só dos diretos, mas ao longo da cadeia como um todo também, a exemplo do que se faz para a Amazônia. E acho que é importante também dizer que esse plano ele não está numa perspectiva sequencial. Primeiro faço isso, depois aquilo. Né? Ele tem uma perspectiva de mosaico, de simultaneidade. Ou seja, são muitas ações que acontecem simultaneamente para dar conta de desafios que muitas vezes são os mesmos. Mas a gente está testando ferramentas e instrumentos diferenciados para que a gente consiga ganhar maior rapidez e efetividade. Então, a gente já está fazendo um mapa de mitigação de risco, que é uma sobreposição de muitos mapas para que a gente consiga identificar quais são as regiões mais críticas. Com isso, a gente consegue priorizar as soluções de rastreamento. Depois, a gente pode ir para essas outras áreas que têm um risco menor. Enfim, não vou esgotar cada um dos pontos aqui, até porque isso vai estar disponível no website, inclusive o plano e também os compromissos que a Marfrig está assumindo para que todo mundo possa acompanhar. Porque transparência é um dos compromissos também que a gente assume. A ideia é que todos possam acompanhar isso à medida que o plano vai sendo implantado. A gente espera que ao longo desses 10 anos, não só aquilo que a Marfrig está fazendo, que é a sua parte, né, também seja trazido para o âmbito dessa iniciativa, não da Marfrig, mas de resolver aquilo que está se colocado, de se resolver aquele problema que está posto, né, que a gente consiga dar celeridade, que a gente consiga acelerar. Então a Marfrig está se propondo aqui, né, a catalisar os esforços necessários para que a gente traga investidores, bancos, governo, sociedade civil, academia, para que nessa concertação a gente consiga dar velocidade a isso que a gente está lançando hoje. Essa é a ideia, essa é a missão, esses são os compromissos da Marfrig. Ter uma pecuária de baixo carbono, livre de desmatamento, nos biomas brasileiros, sob uma perspectiva de desmatamento zero.
extremamente importante esse diálogo. Eu diria que é extremamente importante também esse momento. Eu acho que realmente é um marco no setor da pecuária no Brasil, esse anúncio que a Marfrig está fazendo, dos seus compromissos, principalmente porque reconhece o problema do desmatamento que existe em sua cadeia e se expõe e vem a público se comprometer em resolvê-lo em um determinado tempo, plano de ação, e a partir de mecanismos de transparência que possam dar visibilidade e que permitam à sociedade acompanhar essa jornada. Então, acho que realmente é importante esse movimento da Marfrig, e ele é muito importante não apenas para a Marfrig, mas para o setor da pecuária como um todo. Acho que isso realmente deve se tornar uma referência e espero profundamente que outras empresas do setor sigam essa liderança que a Marfrig está colocando, estabeleçam também suas metas e seus compromissos. E eu deixo aqui um pedido, só para finalizar, que essa transparência não inclua apenas os resultados alcançados, mas também os dados, né? Os dados da sua produção, dos seus fornecedores, da origem, porque é a partir desses dados que realmente os seus pares, a sociedade civil, a sociedade como um todo, vai poder acompanhar e apoiar a Marfrig nessa jornada, nesse processo que precisa realmente ser coletivo e transborda os limites da empresa. Especialmente no momento que a gente está vivendo no Brasil agora, é muito importante que esses compromissos estejam aparecendo de forma bastante clara. Importante destacar também que é a conjunção da questão da pecuária de baixo carbono e com o fim do desmatamento associado a essa cadeia. Então, esses dois elementos, eles obviamente têm uma ligação muito próxima, os dois, mas se você enfrentar só o tema do desmatamento, você não resolve todo o problema da questão das emissões na pecuária e vice-versa. Então, eu acho que o casamento dessas duas iniciativas ao mesmo tempo é também salutar e super importante. Eu parabenizo demais esse plano de ação da Marfrig, porque exatamente eu acho que a palavra ação é a mais importante. É colocar na prática o que você acredita e mostrar para o mercado que tem muita gente produzindo na Amazônia Legal. Sim, que a gente tem a obrigação de preservar 80% e só usar 20%, a gente está acima do paralelo 13. E tem muita gente produzindo, sim, tanto na parte de pecuária como na parte de agricultura, mas tem muitas ações também de preservação e ações concretas, ações com monitoramento. Na Equartz, a gente agora começou uma parceria desde o ano passado com uma empresa que foi premiada pela ONU, que a gente começa agora os plantios que nós fazemos a partir desse ano, eles são todos, a gente tem tag nas árvores. Né? Então, hoje eu consigo, a pessoa em qualquer lugar do mundo consegue ver as árvores que estão sendo plantadas, porque nós decidimos, então, fazer união e promoção das nossas ações, nos unindo com grandes empresas. Então, além de ser importante, elogiável, é necessária a rastreabilidade completa. Eu sempre dizia que não é o caso da gente pensar em embargar a produção brasileira, né? Há uma questão econômica e social muito forte, mas que nós temos que dar prazo, né? Prazos de 4 anos, 5 anos, para que toda essa produção seja objeto de uma rastreabilidade completa. E a esperança do Ministério Público Federal é de que esse comportamento da Marfrig seja seguido pelo poder público ou pelas empresas. Também sempre estamos dizendo, a rastreabilidade ela pode vir de vários atores, ela pode vir do Poder Público Federal, então o governo federal pode regular e ser o grande líder desse processo para dar uniformidade, mas no caso de omissão ou de inércia do Poder Público Federal, nós temos os estados da federação, então nada impede que cada estado da Amazônia assuma o protagonismo para produzir, para proteger a produção e para valorizar a sua produção. E também, no caso de omissão dos governos estaduais, que as empresas, né, que são aquelas que têm a imagem e o mercado internacional a cuidar, a zelar, que elas também avancem nesse processo. Ou seja, a rastreabilidade pode vir de qualquer frente e, por isso, a iniciativa da Marfrig é extremamente elogiável e a gente espera que ela seja copiada pelos atores públicos, pelos demais atores privados
e que ela seja acompanhada com transparência e com efetividade, porque somente com a rastreabilidade completa nós vamos poder chegar a um desmatamento próximo de zero ou em níveis, pelo menos, aceitáveis.